Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou sua empregada Cristina sussurrando: "Fique em silêncio." O motivo era chocante. Ela escondia algo que mudaria para sempre a vida do milionário e revelaria o verdadeiro significado do amor. Eduardo Santos estacionou sua BMW prata na garagem de sua mansão naquela tarde. O empresário do setor imobiliário tinha uma rotina rigorosamente organizada. Nunca chegava em casa antes do anoitecer. Mas naquele dia, uma enxaqueca insuportável o havia obrigado a cancelar todas as reuniões da construtora Horizonte Verde. Ao entrar pela porta principal, uma sensação estranha o invadiu. A casa estava silenciosa demais. Normalmente, Cristina estaria organizando algum cômodo, sempre acompanhada pelo som baixo da rádio que ela adorava ouvir enquanto trabalhava. Mas hoje, nada. Eduardo subiu as escadas de mármore em direção ao seu escritório quando um som abafado vindo do quarto de hóspedes chamou sua atenção. Era uma voz sussurrando algo incompreensível, acompanhada de um choro baixo e contido. Aproximou-se da porta entreaberta com passos firmes, pronto para questionar o que estava acontecendo. Afinal, ele pagava Cristina para cuidar da casa, não para usar os quartos como bem entendesse. Mas quando colocou a mão na maçaneta, algo o fez hesitar. A voz que chorava não era de Cristina. Era muito mais jovem, frágil, quase infantil. "Mamãe, por favor, não me deixe aqui sozinha", sussurrava a voz desconhecida. "Eu prometo que vou melhorar. Prometo que não vou mais incomodar ninguém." O coração de Eduardo disparou. Quem estava naquele quarto? Por que Cristina havia trazido uma criança para sua casa sem autorização? Milhares de pensamentos passaram por sua cabeça enquanto empurrava lentamente a porta. A cena que encontrou o deixou completamente paralisado. No centro do quarto, sobre a cama que sempre permanecia impecavelmente arrumada, estava uma menina que aparentava ter cerca de 8 anos. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados e suas roupas, embora limpas, eram claramente muito antigas e remendadas. Mas não eram essas características que prenderam a atenção de Eduardo. A criança estava conectada a um aparelho médico portátil que ele não soube identificar imediatamente. Pequenos tubos saíam de sua narina, conectados a uma máquina que emitia um som ritmado e baixo. Suas pernas pareciam extremamente frágeis sob o cobertor, e seus braços tinham marcas que indicavam inúmeras aplicações de injeções. Cristina estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da menina com uma delicadeza que Eduardo nunca havia presenciado. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e sua expressão carregava uma dor profunda que parecia consumir sua alma. "Tudo vai ficar bem, meu anjo", murmurava Cristina, acariciando o rosto da criança. "A mamãe está aqui e nunca mais vai te deixar sozinha. Nunca mais." Foi nesse momento que Cristina percebeu a presença de Eduardo na porta. Seu rosto empalideceu instantaneamente e ela se levantou num movimento brusco, colocando-se protetivamente entre o patrão e a criança. "Senhor Eduardo", disse com a voz embargada, Eu posso explicar." Eduardo permaneceu em silêncio por longos segundos, tentando processar o que estava vendo. Sua mente, sempre tão calculista e racional nos negócios, simplesmente não conseguia compreender a situação. "Quem é essa criança, Cristina?" perguntou finalmente, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas novamente. Ela é minha filha, senhor. Mariana." "Sua filha?" Eduardo repetiu incrédulo. Em todos os anos que Cristina trabalhava em sua casa, ela nunca havia mencionado ter filhos. "Como assim, sua filha? Onde ela estava todo esse tempo?" Cristina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar a verdade mais dolorosa de sua vida. "Ela estava internada no Hospital São Miguel, senhor, há quase 3 anos. A revelação caiu como um raio sobre Eduardo. 3 anos? Internada por quê? "Mariana tem uma doença rara no sangue", Cristina explicou, sua voz mal passando de um sussurro. "Os médicos disseram que ela precisava de um tratamento muito caro, muito especial. Eu usei todo o dinheiro que tinha. Vendi tudo o que possuía, mas não foi suficiente." Eduardo sentiu um aperto no peito. Começava a entender por que Cristina sempre se oferecia para fazer horas extras, por que nunca recusava nenhum trabalho adicional que ele oferecia, porque vivia de forma tão simples,
apesar de trabalhar para uma família abastada. O hospital disse que não poderia mais manter Mariana sem o pagamento das mensalidades em atraso, continuou Cristina, agora chorando abertamente. Eles iam transferir ela para o hospital público, mas lá não tem o equipamento que ela precisa para sobreviver. A menina, que até então permanecera quieta, abriu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Seus olhos castanhos, do mesmo tom dos da mãe, brilhavam com uma mistura de medo e curiosidade. «Mamãe, quem é esse senhor?» perguntou com uma voz fraca, mas doce. Cristina se ajoelhou ao lado da cama e segurou novamente a mão da filha. «Este é o senhor Eduardo, meu anjo. Ele é o dono desta casa onde a mamãe trabalha.» Mariana sorriu timidamente para Eduardo, um sorriso que, apesar de sua fragilidade, irradiava uma pureza que ele não via há anos. «Oi, senhor Eduardo. Obrigada por deixar a mamãe cuidar de mim aqui.» Eduardo sentiu um nó na garganta. A gratidão genuína daquela criança, que claramente não entendia a complexidade da situação, o atingiu de forma inesperada. Ele percebeu que não conseguia manter o tom autoritário que costumava usar. «Cristina», disse finalmente, tentando manter a voz firme, «você trouxe sua filha para minha casa sem me avisar. Isso é...» «Por favor, senhor Eduardo», Cristina o interrompeu, caindo de joelhos no chão de mármore. «Eu sei que fiz algo terrível. Sei que merecia ser demitida, mas eu não tinha para onde ir. O prazo do hospital terminou ontem, e eles iam desligar os aparelhos dela hoje de manhã se eu não pagasse.» Eduardo observou Cristina humilhada a seus pés, implorando por compreensão. Era a mesma mulher que, durante anos, havia cuidado de sua casa com dedicação impecável, que conhecia seus hábitos melhor que ele próprio, que sempre o recebia com um sorriso genuíno mesmo nos seus dias mais difíceis. «Quanto você deve ao hospital?» perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Cristina levantou os olhos, ainda de joelhos. «São 120 mil reais, senhor. Eu sei que é muito dinheiro. Eu sei que nunca conseguiria pagar. Mas eu precisava ganhar tempo. Só mais alguns dias para conseguir encontrar uma solução.» O valor não era exorbitante para Eduardo. Representava menos do que ele gastava em uma única reforma em um de seus apartamentos. Mas a situação o incomodava profundamente. Não pela questão financeira, mas pela descoberta de que uma mulher trabalhava em sua casa há anos, carregando um fardo tão pesado em silêncio. «Por que você nunca me contou sobre sua filha?» perguntou, ajudando Cristina a se levantar. «Porque eu tinha medo, senhor», ela respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. «Medo de que o senhor pensasse que eu não conseguiria trabalhar direito, medo de perder meu emprego. Este trabalho é a única fonte de renda que eu tenho. Sem ele, Mariana e eu não teríamos nem onde morar.» Eduardo olhou novamente para Mariana, que os observava com olhos atentos. Apesar de sua condição debilitada, havia algo na menina que irradiava uma força interior impressionante. Ela não chorava, não reclamava, apenas observava tudo com uma maturidade desconcertante para sua idade. «Quanto tempo os médicos disseram que ela tem?» perguntou Eduardo, imediatamente se arrependendo da forma direta da pergunta. «Eles disseram que com o tratamento adequado, ela pode viver normalmente», Cristina respondeu, voltando a se sentar ao lado da filha. «Mas sem os medicamentos e sem o equipamento de suporte, ela tem apenas algumas semanas.» O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo podia ouvir o som ritmado do aparelho médico, o único som que quebrava a tensão no quarto. Sua mente empresarial começou a calcular possibilidades, mas algo mais profundo em seu íntimo estava sendo despertado. «Senhor Eduardo», disse Mariana de repente, sua voz ainda fraca, mas determinada. «A mamãe sempre fala que o senhor é uma pessoa muito boa. Ela diz que o senhor nunca gritou com ela e sempre a tratou com respeito.» Eduardo se aproximou da cama. «Sua mãe é uma pessoa muito especial, Mariana. Ela cuida muito bem de tudo.» «Eu sei», sorriu a menina. «Ela cuida de mim também, mesmo quando está muito cansada. Às vezes ela chora quando pensa que eu estou dormindo, mas eu sei que é porque ela se preocupa comigo.» As palavras de Mariana atingiram Eduardo como uma revelação. Ele começou a se lembrar de pequenos detalhes que havia ignorado ao longo dos anos. Cristina sempre carregava uma foto na carteira que nunca mostrava para ninguém.
Às vezes chegava ao trabalho com os olhos vermelhos de chorar, sempre recusava qualquer folga ou feriado, preferindo trabalhar e receber o pagamento extra. Tudo começava a fazer sentido. Cristina, disse Eduardo, sua voz agora mais suave. Você sabe que não pode ficar aqui indefinidamente com Mariana. Esta situação é... Por favor, senhor Eduardo. Cristina o interrompeu novamente, dessa vez com desespero genuíno na voz. Só mais alguns dias. Eu prometo que vou encontrar uma solução. Eu vou conseguir o dinheiro de alguma forma. Eduardo sabia que ela estava mentindo para si mesma. Não havia forma alguma de Cristina conseguir uma quantia daquela magnitude em poucos dias. Mas o que mais o incomodava era perceber que, durante anos, havia convivido com aquela mulher sem realmente conhecê-la. Fique em silêncio, disse Eduardo de repente, fazendo Cristina arregalar os olhos de susto. Mas ele não estava se referindo à situação. Estava tentando processar todos os sentimentos contraditórios que surgiam em seu peito. Raiva por ter sido enganado, admiração pela dedicação de Cristina, tristeza pela situação de Mariana e algo que ele não conseguia identificar, uma sensação de que aquele momento mudaria algo fundamental em sua vida. O som do aparelho médico continuava seu ritmo constante, lembrando a todos que o tempo estava passando e que decisões importantes precisavam ser tomadas. O silêncio no quarto foi interrompido pelo toque do telefone de Eduardo. Era Roberto, seu sócio na construtora Horizonte Verde, cobrando sua presença em uma reunião importante. Eduardo olhou para a tela do aparelho e, pela primeira vez em anos, simplesmente desligou sem atender. Senhor Eduardo, disse Cristina hesitante. O senhor não vai atender. Pode ser algo importante. Agora não, respondeu ele guardando o telefone no bolso. Preciso entender melhor essa situação. Eduardo se aproximou da poltrona ao lado da cama e se sentou, observando Mariana mais atentamente. A menina tinha uma palidez preocupante, mas seus olhos brilhavam com uma vivacidade que contrastava com sua condição física. Era impressionante como ela conseguia manter um sorriso mesmo conectada àqueles aparelhos. Mariana, disse Eduardo suavemente, há quanto tempo você está doente? A menina olhou para a mãe, como se pedisse permissão para responder. Cristina acenou com a cabeça, enxugando discretamente uma lágrima. Desde que eu era bem pequeninha, respondeu Mariana com naturalidade. Mas eu não lembro de como era antes de ficar doente. A mamãe sempre conta histórias de quando eu corria no parque e brincava de esconde-esconde. Ela adorava correr, interrompeu Cristina, sua voz carregada de nostalgia. Era a criança mais ativa que o senhor pode imaginar. Subia em árvores, inventava brincadeiras, fazia amizade com todas as crianças da vizinhança. Eduardo percebeu que havia muito mais naquela história do que Cristina havia contado inicialmente. Como começou a doença? Cristina respirou fundo, claramente relutante em reviver aquelas memórias. Foi bem gradual no início. Mariana começou a se cansar mais facilmente. Parava de brincar para descansar. Dormia muito mais que o normal. Eu achei que era só uma fase. Mas a mamãe ficou preocupada quando eu comecei a desmaiar na escola. Completou Mariana, como se fosse a coisa mais normal do mundo. As professoras ligavam para ela quase todo dia. Levei ela para o Hospital Santa Cruz primeiro, continuou Cristina. O pediatra disse que podia ser anemia, prescreveu vitaminas e mandou a gente voltar em um mês. Mas as coisas só pioraram. Eduardo notou a forma como Cristina falava sobre o hospital particular. Você tinha plano de saúde? Tinha um plano básico na época. Cristina assentiu. Eu trabalhava numa loja de roupas no Shopping Dourado e a empresa oferecia um convênio simples. Mas quando os exames ficaram mais complexos, descobri que muita coisa não estava coberta. O que os exames mostraram? Cristina hesitou novamente, olhando para Mariana, que brincava distraidamente com um pequeno ursinho de pelúcia bastante desgastado. Os médicos disseram que era uma condição muito rara no sangue, explicou finalmente. Algo como síndrome mielodisplásica juvenil. Eu nem consigo pronunciar direito até hoje. Basicamente, a medula óssea dela não produz células sanguíneas saudáveis suficientes. Eduardo sentiu um aperto no peito. Mesmo sem conhecimento médico profundo, ele entendia que aquilo era muito sério. E qual é o tratamento? São várias coisas, Cristina respondeu, acariciando o cabelo de Mariana. Transfusões de sangue regulares, medicamentos específicos
E esse aparelho que ajuda com a respiração quando ela fica muito fraca. Os médicos disseram que existe a possibilidade de um transplante de medula óssea, mas o quê? É muito caro e complicado. Precisa achar um doador compatível e mesmo assim não há garantias. Por enquanto, o tratamento de suporte é o que mantém ela estável. Eduardo fez um cálculo mental rápido. R$ 120 mil era apenas o débito atual. O tratamento contínuo certamente custaria muito mais ao longo do tempo. Quanto custa o tratamento mensal? Em média, R$ 15 mil. Cristina respondeu baixinho, como se tivesse vergonha do valor. Às vezes mais quando ela precisa de transfusões extras ou quando algum medicamento fica em falta e precisa ser importado. Eduardo quase engasgou. O salário que pagava para Cristina era de R$ 2.500 por mês. Como ela havia conseguido manter aquele tratamento por tanto tempo? Como você conseguiu pagar tudo isso até agora? Foi então que Cristina quebrou completamente. As lágrimas que ela vinha segurando desde o início da conversa finalmente transbordaram, e ela começou a soluçar de forma descontrolada. Mamãe, não chora, disse Mariana, estendendo sua mãozinha frágil para tocar o rosto da mãe. Lembra do que você sempre fala? Que tudo vai dar certo no final? A maturidade daquela criança era ao mesmo tempo tocante e devastadora. Eduardo percebeu que Mariana havia crescido vendo a mãe lutar uma batalha impossível e havia aprendido a ser forte para não tornar as coisas ainda mais difíceis. Me conta, Cristina, insistiu Eduardo gentilmente. Como você conseguiu? Eu vendi tudo, ela respondeu entre soluços. Nossa casa, o carro, todas as joias que eu tinha da minha mãe, os móveis, eletrodomésticos, tudo. Morava numa casa própria no bairro Vila Esperança que meu ex-marido deixou para a gente quando nos separamos. Seu ex-marido? Ele não ajuda com as despesas da Mariana? O rosto de Cristina se endureceu por um instante. Felipe desapareceu quando soube do diagnóstico. Disse que não tinha estrutura emocional para lidar com uma criança doente e que eu deveria aceitar a vontade de Deus e parar de gastar dinheiro tentando prolongar o sofrimento dela. Eduardo sentiu uma raiva genuína subir pelo peito. Como um pai podia abandonar a própria filha num momento desses? Depois que vendi a casa, aluguei um quartinho numa pensão perto do hospital, continuou Cristina. Mas o dinheiro foi acabando rápido. Foi quando consegui o emprego aqui com o senhor. Trabalho de segunda a sábado aqui, e nos domingos faço faxinas em outras casas. Você trabalha 7 dias por semana? Preciso trabalhar, ela respondeu simplesmente. Cada dia que eu não trabalho é dinheiro que não entra, e dinheiro que não entra significa menos tempo de vida para a Mariana. Eduardo começou a entender por que Cristina sempre parecia cansada, por que nunca tirava folgas, por que vivia com tanta simplicidade. Cada centavo que ela ganhava ia direto para o tratamento da filha. E quando o dinheiro da casa acabou, pedi empréstimos, Cristina admitiu, claramente envergonhada. Primeiro no banco, depois agiotas. Paguei juros absurdos, me endividei de forma que nunca vou conseguir quitar, mas precisava manter o tratamento da Mariana. Agiotas? Eduardo se alarmou. Cristina, isso é perigoso. Eu sei, senhor Eduardo. Mas o que eu podia fazer? Deixar minha filha morrer? A pergunta ficou no ar como uma sentença. Eduardo entendeu que Cristina havia tomado todas aquelas decisões desesperadas porque era literalmente uma questão de vida ou morte. Quanto você deve para eles? 80 mil reais, ela murmurou. Começou com 20 mil, mas os juros são impossíveis de pagar. Eduardo fez as contas. Entre o hospital e os agiotas, Cristina devia mais de 200 mil reais. Com o salário que ela ganhava, mesmo trabalhando 7 dias por semana, levaria décadas para quitar aquela dívida. Se é que seria possível. Os agiotas sabem onde você mora? Sabem. Ela assentiu com medo nos olhos. Por isso eu trouxe a Mariana para cá. Eles apareceram na pensão anteontem, dizendo que se eu não pagasse até o final da semana, iam fazer algo com ela. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. A situação era muito pior do que ele havia imaginado. Cristina não estava apenas lutando contra a doença da filha, mas também contra pessoas perigosas que a ameaçavam. Por que você não procurou ajuda? Não contou para ninguém? Para quem eu ia contar, senhor Eduardo?
Cristina perguntou com uma tristeza profunda. Minha família toda mora no interior. São pessoas simples que mal conseguem se sustentar. Não tenho amigos com dinheiro para me ajudar. E eu tinha vergonha. Vergonha de ter chegado nessa situação. Eduardo olhou novamente para Mariana, que havia adormecido durante a conversa, seu pequeno peito subindo e descendo no ritmo do aparelho médico. Ela parecia tão frágil, tão indefesa, mas havia algo nela que irradiava uma paz inexplicável. Cristina, disse Eduardo finalmente, você me trouxe sua filha para cá sem avisar, mentiu sobre sua situação durante anos, se envolveu com pessoas perigosas. Cristina baixou a cabeça, esperando o inevitável. Mas eu também estou começando a entender que você fez tudo isso por amor. Um amor que eu não sei se seria capaz de ter. Cristina levantou os olhos, surpresa com o tom da voz de Eduardo. Eu preciso pensar sobre tudo isso, ele continuou. É uma situação muito complexa, e as decisões que tomarmos agora vão afetar a vida de todos nós. Eu entendo, Sr. Eduardo, disse Cristina, voltando a segurar a mão de Mariana. Só peço que o senhor me dê até amanhã. Amanhã eu levo ela embora e nunca mais incomodo o senhor com nossos problemas. Para onde você vai levar ela, Cristina? Você mesma disse que não tem para onde ir. Cristina não respondeu porque não havia resposta. Ela havia apostado todas as fichas naquele último desespero, na esperança de que Eduardo tivesse compaixão suficiente para ajudá-las. Mas agora percebia que havia ultrapassado todos os limites do razoável. Eduardo se levantou da poltrona e caminhou até a janela do quarto. Lá fora, podia ver seu jardim perfeitamente cuidado, sua piscina cristalina, sua casa que valia milhões de reais. Tudo aquilo que havia construído ao longo dos anos com um trabalho duro e determinação. Mas naquele momento, observando o reflexo de uma criança doente na janela, tudo parecia insignificante perto do drama humano que estava se desenrolando bem na sua frente. O telefone tocou novamente. Desta vez era sua ex-esposa, Patrícia, provavelmente para discutir algum detalhe do divórcio que havia sido finalizado meses antes. Eduardo olhou para a tela e, mais uma vez, simplesmente desligou. Algumas coisas eram mais importantes que negócios e problemas pessoais. Cristina, disse Eduardo, ainda olhando pela janela. Amanhã de manhã vamos resolver essa situação. Mas hoje vocês duas ficam aqui. Senhor Eduardo, eu não quero abusar da sua bondade. Não é bondade. Ele a interrompeu, voltando-se para encará-la. É humanidade. Algo que eu acho que andei esquecendo de praticar ultimamente. Eduardo desceu para a cozinha enquanto Cristina ajudava Mariana a se acomodar melhor na cama. Sua mente estava em turbilhão, processando todas as informações que havia recebido nas últimas horas. Abriu a geladeira automaticamente, mas fechou-a em seguida sem pegar nada. Não conseguia se concentrar em algo tão simples quanto comer. O telefone tocou mais uma vez. Roberto, seu sócio, insistia em contatá-lo. Eduardo sabia que deveria atender. Tinham uma proposta importante para apresentar naquele dia para um grupo de investidores internacionais. Mas como explicar que sua empregada havia transformado sua casa num hospital improvisado? Alô, Roberto? Atendeu finalmente. Eduardo, onde você está? Os investidores japoneses chegaram mais cedo e estão esperando na sala de reuniões da empresa há mais de 1 hora. Surgiu um problema aqui em casa. Não vou conseguir ir hoje. Como assim não vai conseguir ir? Esta reunião é fundamental para o projeto do complexo residencial na Zona Oeste. Estamos falando de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Um valor que, até algumas horas atrás, seria a única coisa em sua mente. Agora parecia distante, quase irrelevante diante de uma criança que lutava para sobreviver no andar de cima. Remarque para amanhã, disse Eduardo secamente. Eduardo, você está bem? Isso não é nada parecido com você. Desde quando você cancela reuniões por problemas domésticos? Desde hoje. Até amanhã, Roberto. Eduardo desligou antes que o sócio pudesse protestar mais. Subiu as escadas novamente e encontrou Cristina organizando os medicamentos de Mariana numa pequena mesa ao lado da cama. Eram tantos frascos que Eduardo perdeu a conta. Ela precisa tomar tudo isso? Perguntou. Cada um tem um horário específico, explicou Cristina, mostrando uma agenda completamente anotada. Este aqui é para fortalecer o sistema imunológico, este é para evitar infecções,
Este ajuda na produção de glóbulos vermelhos. Eduardo observou a precisão com que Cristina organizava tudo. Era como se ela fosse uma enfermeira profissional, conhecendo cada detalhe do tratamento da filha. Você aprendeu tudo isso sozinha? Tive que aprender, respondeu Cristina. No início, os enfermeiros do hospital me ensinaram o básico. Depois fui pesquisando, perguntando para outros pais na mesma situação, assistindo vídeos na internet. Quando você luta pela vida do seu filho, você aprende qualquer coisa. Mariana acordou com suas vozes e sorriu ao ver Eduardo ali. Oi, senhor Eduardo. O senhor vai ficar aqui hoje? Vou sim, Mariana. Como você está se sentindo? Estou bem, ela respondeu, embora sua respiração estivesse visivelmente mais ofegante. A mamãe disse que esta cama é muito confortável. É a primeira vez que durmo numa cama tão macia. Eduardo sentiu um aperto no coração. A simplicidade com que Mariana encontrava alegria nas menores coisas era ao mesmo tempo inspiradora e devastadora. Onde vocês estavam dormindo ultimamente? Na pensão da Dona Glória, respondeu Mariana naturalmente. O quarto é pequeninho, mas a Dona Glória é muito legal. Ela sempre me dava um doce quando eu estava triste. Cristina rapidamente mudou de assunto, claramente desconfortável com a revelação sobre suas condições precárias de moradia. Mariana, que tal mostrar para o senhor Eduardo o desenho que você fez ontem no hospital? A menina se animou e pediu para Cristina pegar uma folha de papel amassada de uma pequena bolsa. Era um desenho feito com giz de cera, mostrando uma casa com uma família na frente. Uma mãe, uma filha e, curiosamente, uma figura masculina. Esta é nossa família, explicou Mariana, apontando para as figuras. Esta sou eu, esta é a mamãe e este quem é, meu anjo? Perguntou Cristina, claramente intrigada. É o papai que eu ainda vou conhecer, disse Mariana com naturalidade. A mamãe sempre diz que um dia eu vou ter um papai de novo, alguém que vai cuidar de nós duas. Eduardo sentiu as palavras da criança ecoarem em sua mente. Olhou para Cristina, que estava visivelmente emocionada e embaraçada. Mariana sempre desenha famílias completas, explicou Cristina rapidamente. Eu sempre falei para ela que um dia encontraríamos alguém especial que me amasse mesmo eu sendo doente, completou Mariana com uma maturidade desconcertante. A mamãe diz que amor de verdade não se preocupa com essas coisas. Eduardo teve que se sentar novamente. A sabedoria daquela criança era impressionante. Como alguém tão nova, que havia passado metade da vida lutando contra uma doença grave, conseguia manter uma perspectiva tão pura sobre o amor e a família. Mariana, disse Eduardo cuidadosamente, você sente falta de ter um pai? Às vezes, ela admitiu. Principalmente quando vejo outras crianças no hospital sendo visitadas pelos papais. Mas a mamãe sempre diz que ela me ama por duas pessoas, então não preciso ficar triste. Cristina se virou de costas, pretendendo esconder as lágrimas. Eduardo percebeu que aquela conversa estava sendo dolorosa para ela de várias formas diferentes. Cristina, disse Eduardo suavemente, você pode deixar a gente conversar um pouquinho sozinhos? Cristina hesitou, mas acabou assentindo. Vou preparar o lanche da tarde para a Mariana. Ela precisa comer de 3 em 3 horas. Quando ficaram sozinhos, Eduardo se aproximou mais da cama. Mariana, posso te fazer uma pergunta importante? Claro, senhor Eduardo. O que você mais deseja na vida? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela ficou pensativa por alguns momentos antes de responder. Eu quero que a mamãe pare de chorar escondido, disse finalmente. Às vezes, ela acha que eu não percebo. Mas eu sei quando ela está triste. E eu quero conseguir correr de novo, para brincar com ela no parque como ela sempre conta que a gente fazia antes. Eduardo sentiu um nó na garganta. E você? Não tem medo da sua doença? Um pouco, admitiu Mariana. Mas a mamãe me ensinou que ter medo é normal. O importante é não deixar o medo me impedir de sonhar. E quais são seus sonhos? Os olhos de Mariana brilharam. Eu quero estudar para ser médica, para ajudar outras crianças como eu. E quero ter uma casa com jardim, onde eu possa plantar flores para a mamãe. Ela adora flores, mas nunca conseguimos ter porque sempre moramos em lugares pequenos. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo as palavras da menina.
Havia algo naquela criança que o tocava de forma profunda, algo que despertava sentimentos que ele não sentia há anos. Mariana, posso te contar um segredo? Pode, ela respondeu animada. Eu tenho uma casa grande com jardim, piscina, muitos quartos, mas às vezes me sinto muito sozinho nela. Por quê? Porque não tenho uma família para dividir tudo isso. Não tenho filhos, não tenho esposa. É só eu. Mariana ficou pensativa por um momento. Isso deve ser triste mesmo, mas o senhor pode fazer uma família nova. A mamãe sempre diz que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. As palavras simples de Mariana atingiram Eduardo como uma revelação. Ele havia passado anos focado em construir uma fortuna, um império empresarial, mas havia se esquecido completamente de construir uma vida que tivesse significado real. Cristina voltou com uma bandeja contendo uma sopa e alguns torradas. Hora do lanche, meu anjo. Mamãe, disse Mariana enquanto Cristina a ajudava a se sentar. O senhor Eduardo me contou que ele fica sozinho nesta casa grande. Isso não é muito triste? Cristina olhou para Eduardo com surpresa. É triste mesmo, meu anjo. Talvez ele precise de uma família também, continuou Mariana inocentemente. Igual a gente precisa de uma casa. O comentário deixou um silêncio desconfortável no ar. Eduardo percebeu que Cristina estava claramente embaraçada pela transparência da filha. Mariana, come a sopa antes que esfrie, disse Cristina rapidamente. Enquanto Mariana comia, Eduardo observou a dedicação com que Cristina cuidava de cada detalhe. Checava a temperatura da comida, ajustava os travesseiros, monitorava o aparelho médico, tudo com uma atenção que revelava anos de prática e amor incondicional. Cristina, disse Eduardo de repente, eu preciso saber uma coisa. Se eu decidisse ajudar vocês, o que exatamente você esperaria de mim? Cristina quase deixou a colher cair. Senhor Eduardo, eu não posso esperar nada. O senhor já está sendo generoso demais em deixar a gente ficar aqui hoje. Mas, hipoteticamente, se eu quisesse ajudar, como seria? Cristina respirou fundo. Eu só precisaria de uma chance de manter o tratamento da Mariana em dia. Se o senhor pudesse me emprestar o dinheiro para quitar o hospital, eu prometeria trabalhar para o senhor pelo resto da vida para pagar de volta. E os agiotas? Eu tentaria negociar com eles. Talvez parcelando em muitas vezes. Eduardo sabia que ela estava sendo ingênua. Agiotas não negociam, eles cobram. E cobravam de formas que podiam ser muito perigosas para ela e para Mariana. E se eu quisesse fazer algo mais que só emprestar dinheiro? Cristina o olhou com confusão. Como assim? E se eu quisesse que vocês ficassem aqui? Permanentemente? O silêncio que se seguiu foi tenso. Mariana parou de comer e olhou entre sua mãe e Eduardo com curiosidade. Senhor Eduardo, disse Cristina cuidadosamente, o senhor está falando sério? Estou começando a considerar essa possibilidade, admitiu Eduardo. Mas seria uma mudança radical para todos nós. Eu precisaria entender como isso funcionaria. Isso quer dizer que a gente pode ficar aqui? Perguntou Mariana com os olhos brilhando. Ainda não sei, meu anjo, respondeu Eduardo honestamente. É uma decisão muito importante, que precisa ser pensada com cuidado. Mas mesmo enquanto falava, Eduardo já sabia que sua mente estava tomada. Havia algo naquela situação que despertava nele uma necessidade que nem sabia que existia. A necessidade de proteger, de cuidar, de ser realmente importante na vida de alguém. O telefone tocou novamente. Desta vez era Patrícia, sua ex-esposa. Eduardo olhou para Mariana e Cristina e tomou uma decisão. Desligou o telefone e o colocou no modo silencioso. Algumas decisões não podiam esperar. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou deitado em sua cama king size, olhando para o teto, enquanto sua mente processava tudo o que havia acontecido. No quarto ao lado, podia ouvir ocasionalmente o som do aparelho médico de Mariana, um lembrete constante da realidade que agora fazia parte de sua casa. Por volta das 2 da madrugada, Eduardo ouviu passos no corredor. Levantou-se silenciosamente e viu Cristina caminhando em direção à cozinha. Ela parecia exausta. Seus ombros carregavam o peso de anos de luta solitária. Eduardo desceu e a encontrou sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá nas mãos e lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Cristina?
Ela se sobressaltou e rapidamente enxugou os olhos. Senhor Eduardo, desculpe, eu não queria acordar o senhor. Estava só. Precisava de um momento. Não precisa se desculpar. Eu também não estava conseguindo dormir. Eduardo se sentou à mesa em frente a ela. Quer conversar? Cristina hesitou por um momento antes de assentir. Eu estava pensando em tudo o que aconteceu hoje. E percebendo que talvez eu tenha cometido o maior erro da minha vida. Como assim? Trazendo Mariana para cá sem avisar. Colocando o senhor numa situação impossível. Eu estava tão desesperada que não pensei nas consequências para o senhor. Eduardo serviu um copo de água para si mesmo e se acomodou melhor na cadeira. Cristina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Em todos esses anos trabalhando aqui, você já me viu feliz de verdade? A pergunta pegou Cristina de surpresa. Como assim, senhor Eduardo? Feliz. Realmente feliz. Não só satisfeito com negócios ou conquistas profissionais. Feliz. Cristina pensou por alguns momentos. Para ser honesta, não. O senhor sempre pareceu uma pessoa muito solitária. Bem-sucedida, respeitada, mas solitária. E você sabe por quê? Nunca pensei muito sobre isso, admitiu Cristina. Imaginei que fosse a personalidade do senhor, ou que talvez o trabalho tomasse todo o seu tempo. Eduardo suspirou. A verdade é que eu passei tanto tempo construindo um império financeiro que me esqueci de construir uma vida. Tenho dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que eu queira, mas não tenho ninguém com quem compartilhar. E sua família? Seus pais? Meus pais morreram há alguns anos. Não tive irmãos. Meu casamento com Patrícia durou 5 anos, mas acabou porque ela disse que eu era emocionalmente indisponível. Na época, achei que ela estava sendo dramática. E agora? Agora acho que ela estava certa. Eduardo olhou para suas próprias mãos. Eu sempre achei que trabalho duro e sucesso financeiro eram suficientes para uma vida completa. Hoje descobri que estava enganado. Cristina permaneceu em silêncio, percebendo que Eduardo estava se abrindo de uma forma que provavelmente não fazia há anos. Sabe o que mais me impressionou hoje? Continuou Eduardo. Foi ver como você e Mariana se amam de verdade. Vocês não têm nada material, enfrentam dificuldades que eu nem consigo imaginar, mas há algo entre vocês que eu nunca tive na minha vida. Amor não depende de dinheiro, disse Cristina suavemente. Eu sei disso na teoria, mas hoje vi na prática. Eduardo se levantou e caminhou até a janela da cozinha. Cristina, eu quero fazer uma proposta para você. O coração de Cristina disparou. Que tipo de proposta? Eu quero pagar todas as dívidas de vocês. O hospital, os agiotas, tudo. E quero que vocês morem aqui permanentemente. Cristina ficou em choque. Senhor Eduardo, isso é impossível. Seria caridade demais. Eu nunca poderia aceitar. Não é caridade. Eduardo se virou para encará-la. É uma sociedade. Sociedade? Você me daria algo que dinheiro não pode comprar. Uma família. E eu daria para vocês estabilidade e segurança. Mariana poderia ter o melhor tratamento médico disponível. Vocês teriam um lar seguro. E eu teria uma razão para voltar para casa todos os dias. Cristina estava tremendo. Senhor Eduardo, o senhor não pode estar falando sério. Pessoas como o senhor não se misturam com pessoas como a gente. Por que não? Porque somos mundos diferentes. O senhor é empresário, milionário, tem uma vida social, compromissos importantes, e estou miserável. Eduardo a interrompeu. Cristina, hoje cancelei reuniões que valiam milhões de reais para ficar aqui conversando com uma criança de 8 anos. E foi a primeira vez em anos que me senti realmente útil para alguma coisa. Cristina não sabia o que dizer. Parecia um sonho impossível, bom demais para ser verdade. Mas, e se não der certo? Perguntou finalmente. E se o senhor se arrepender? E se eu não conseguir ser a pessoa que o senhor espera? E se der certo? Eduardo retrucou. E se for exatamente o que todos nós estamos precisando? Naquele momento, eles ouviram uma tossezinha vinda do andar de cima. Era Mariana acordando. Ela sempre acorda de madrugada, explicou Cristina, já se levantando. Às vezes tem pesadelos, às vezes só precisa tomar medicação. Posso subir com você? Cristina assentiu, e os dois subiram silenciosamente. Encontraram Mariana acordada, mas não agitada.
Ela parecia estar apenas observando o quarto com curiosidade. Oi, meu anjo, disse Cristina, tocando a testa da filha para verificar se havia febre. Como você está? Estou bem, mamãe. Só estava pensando. Pensando no quê? Perguntou Eduardo. Em como este quarto é bonito. E em como seria legal se a gente pudesse ficar aqui para sempre. Eduardo e Cristina trocaram olhares. Era como se Mariana tivesse ouvido a conversa deles na cozinha. Mariana, disse Eduardo, se aproximando da cama. Você gostaria de morar aqui? Gostaria muito, ela respondeu com os olhos brilhando. Mas a mamãe sempre diz que não podemos querer coisas que não são para a gente. E se eu disser que talvez seja para vocês? Mariana olhou para a mãe, confusa. Mamãe, o que o senhor Eduardo está falando? Cristina respirou fundo. O senhor Eduardo está oferecendo uma coisa muito especial para a gente, meu anjo. Mas é uma decisão muito importante. Que tipo de coisa especial? Eduardo se sentou na beirada da cama. Mariana, como você se sentiria se eu fizesse parte da família de vocês? Se eu fosse um papai para você? O silêncio que se seguiu foi profundo. Mariana olhou entre Eduardo e Cristina várias vezes, tentando processar o que havia escutado. De verdade? Perguntou finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. De verdade, confirmou Eduardo. Se sua mãe concordar. Mariana se virou para Cristina com lágrimas nos olhos. Mamãe, isso quer dizer que eu vou ter um papai? Um papai de verdade que não vai embora? Cristina começou a chorar, incapaz de falar. Eduardo percebeu que ela estava lutando entre a gratidão e o medo de que fosse tudo um sonho cruel. Mariana, disse Eduardo cuidadosamente, eu prometo para você que, se decidirmos ser uma família, eu nunca vou abandonar vocês. Nunca. Mesmo eu sendo doente, principalmente por você ser doente. Você precisa de alguém que possa cuidar de você da melhor forma possível. Mariana olhou novamente para Cristina. Mamãe, por favor, eu sempre quis ter um papai que me amasse. Cristina não conseguia parar de chorar. Anos de luta solitária, de desespero, de noites em claro se perguntando como conseguiria salvar a filha, tudo culminando naquele momento impossível de esperança. Senhor Eduardo, disse entre lágrimas, o senhor tem certeza? Cuidar da Mariana não é fácil. São medicamentos todos os dias, consultas frequentes, internações de emergência. Cristina, eu tenho recursos para contratar os melhores médicos do país. Posso transformar um quarto desta casa num mini hospital se for necessário. Dinheiro não é problema. Não é só questão de dinheiro, insistiu Cristina. É questão de amor, de paciência, de dedicação total. Eduardo olhou para Mariana, que os observava com uma esperança pura nos olhos. Mariana, disse ele, você me ensinaria a ser um bom pai? Ensinaria, ela respondeu imediatamente. Eu sei muitas coisas sobre ser filha, e a mamãe sabe muitas coisas sobre ser mãe. Juntos, a gente podia aprender. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Durante anos, ele havia acreditado que sua vida estava completa com conquistas profissionais e financeiras. Mas naquele momento, olhando para aquela criança corajosa e para sua mãe dedicada, percebeu que havia estado vazio o tempo todo. Então está decidido, disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Amanhã mesmo vamos ao hospital quitar todas as dívidas. E vamos procurar os melhores especialistas para cuidar da Mariana. E os agiotas? Perguntou Cristina, ainda preocupada. Eu cuido disso também, garantiu Eduardo. Tenho advogados que podem resolver qualquer situação. Mariana tentou se sentar na cama com dificuldade. Eduardo instintivamente a ajudou, e ela o abraçou com a força que conseguia reunir. Obrigada por querer ser meu papai, sussurrou no ouvido dele. Eu prometo que vou ser uma boa filha. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto pela primeira vez em anos. Eu prometo que vou ser o melhor pai que conseguir ser. Cristina se aproximou e, hesitante, colocou a mão no ombro de Eduardo. Obrigada, disse simplesmente. Obrigada por nos dar uma família. E ali, no meio da madrugada, num quarto que até algumas horas antes era apenas um espaço vazio numa casa solitária, 3 pessoas que mal se conheciam verdadeiramente descobriram que família não é algo que nasce pronto. É algo que se constrói com amor, coragem
e a disposição de abrir o coração para o inesperado. Do lado de fora, o mundo continuava o mesmo, mas dentro daquela casa, tudo havia mudado para sempre. O primeiro raio de sol que entrou pela janela do quarto de hóspedes iluminou uma cena que Eduardo jamais imaginou ver em sua casa. Mariana dormia tranquilamente, com um pequeno sorriso no rosto, enquanto Cristina organizava silenciosamente os medicamentos para o dia. Havia algo diferente no ar, uma sensação de lar que aquela mansão nunca havia tido. Eduardo acordou mais cedo que o costume, com uma energia renovada que não sentia há anos. Não era apenas a perspectiva de resolver os problemas financeiros de Cristina e Mariana que o motivava. Era algo muito mais profundo. Pela primeira vez em décadas, ele tinha um propósito que ia além dos negócios. Desceu para a cozinha e se deparou com Cristina preparando um café da manhã especial. Ela havia acordado ainda mais cedo para fazer panquecas, o prato favorito de Mariana. "Bom dia", disse Eduardo, notando como Cristina parecia diferente. Não mais a empregada submissa dos últimos anos, mas uma mulher que estava começando a acreditar que dias melhores eram possíveis. "Bom dia, Sr. Eduardo", respondeu Cristina, ainda hesitante sobre como deveria se dirigir a ele agora. "Acho que precisamos conversar sobre algumas coisas práticas", disse Eduardo, servindo café para ambos. "Primeira coisa, você não precisa mais me chamar de Sr. Eduardo. Somos família agora." Cristina sorriu timidamente. "Vai ser estranho no início, mas... obrigada. Segunda coisa, hoje vamos resolver tudo. Hospital, documentos legais, tudo." "Eduardo", disse Cristina, experimentando chamá-lo pelo nome. "Eu ainda não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Parece um sonho." "É real", garantiu Eduardo. "E vamos fazer direito. Meu advogado, Dr. Henrique, já está preparando todos os papéis necessários. Vou oficializar minha responsabilidade sobre o tratamento de Mariana e sua guarda compartilhada comigo." Naquele momento, ouviram passos descendo a escada. Era Mariana, movendo-se lentamente com o apoio de um pequeno suporte portátil que Cristina havia improvisado. "Bom dia, papai Eduardo", disse ela com naturalidade, como se sempre tivesse usado aquele termo. Eduardo sentiu o coração disparar. Ao ouvir Mariana chamá-lo de pai, era uma sensação que ele nunca havia experimentado, mas que instantaneamente se tornou a coisa mais importante do mundo. "Bom dia, minha filha", respondeu Eduardo, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. "Como você dormiu?" "Muito bem. Sonhei que a gente estava numa casa com jardim e eu conseguia correr de novo." Cristina e Eduardo trocaram olhares. Era exatamente o tipo de sonho que eles queriam tornar realidade. Após o café da manhã, Eduardo pegou o telefone e fez a primeira ligação importante do dia. "Dr. Henrique, Eduardo Santos. Preciso que você venha até minha casa urgentemente com contratos de adoção e tutela." "Sim, é exatamente o que você está pensando." Não é loucura. É a decisão mais sensata que já tomei na vida." A segunda ligação foi para o Hospital São Miguel. "Diretor financeiro? Eduardo Santos, da construtora Horizonte Verde. Preciso quitar imediatamente uma conta em nome de Mariana Silva." "Sim, hoje mesmo. E quero agendar uma consulta com o melhor hematologista que vocês têm." Cristina observava tudo em silêncio, ainda tentando processar a velocidade com que sua vida estava mudando. A terceira ligação foi mais delicada. "Roberto? Eduardo? Sobre a reunião de ontem? Não estou tendo um colapso nervoso. Estou tendo uma revelação. Remarque a reunião para a semana que vem e quando os japoneses perguntarem por quê, diga que eu estava cuidando da minha família." "Você tem família?" perguntou Roberto do outro lado da linha, claramente confuso. "Agora tenho", respondeu Eduardo, olhando para Mariana que brincava com um quebra-cabeça na mesa da sala. "E ela é mais importante que qualquer negócio." Por volta das 10 da manhã, Dr. Henrique chegou com uma pasta cheia de documentos. Era um homem experiente que havia cuidado dos assuntos legais de Eduardo por mais de 15 anos, mas nunca havia visto o cliente tão determinado e, estranhamente, tão feliz. "Eduardo", disse Dr. Henrique depois de conhecer Cristina e Mariana, "você tem certeza absoluta sobre isso? Adoção é um processo irreversível e assumir responsabilidade médica por uma condição crônica
É um compromisso vitalício. Henrique, respondeu Eduardo, em todos esses anos cuidando dos meus negócios, você já me viu tomar alguma decisão precipitada? Nunca. Então confie em mim agora. Esta é a decisão mais importante da minha vida, e estou absolutamente certo. Enquanto os adultos organizavam papelada, Mariana se aproximou de Dr. Henrique. O senhor é quem vai fazer eu virar filha dele de verdade? 3 semanas depois, a rotina da casa de Eduardo havia mudado completamente, mas de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. O quarto de hóspedes havia sido transformado num verdadeiro centro médico domiciliar, com equipamentos de última geração e enfermeiras especializadas. Mas o mais importante era que aqueles corredores, antes silenciosos e vazios, agora ecoavam com risos e conversas. Mariana havia começado o tratamento experimental no Instituto Brasileiro de Medicina Avançada, e os primeiros resultados eram extraordinários. Seus níveis sanguíneos estavam se estabilizando de forma mais rápida do que os médicos esperavam, e ela já conseguia ficar mais tempo acordada e ativa. "Papai Eduardo!" gritou Mariana numa manhã ensolarada. "Vem ver o que eu fiz!" Eduardo, que estava em seu escritório resolvendo questões da empresa, imediatamente largou tudo e subiu correndo. Era incrível como uma simples chamada daquela criança conseguia ser mais importante que qualquer reunião de negócios. No quarto, encontrou Mariana de pé sozinha, sem apoio, algo que não conseguia fazer há meses. "Olha, consegui ficar em pé sozinha por quase 1 minuto." Eduardo a levantou nos braços e a abraçou com força. "Minha princesa, você é a criança mais corajosa do mundo." Cristina observava da porta, com lágrimas de alegria nos olhos. Ver a filha recuperando a força dia após dia era como assistir a um milagre acontecendo bem na sua frente. "Doutora Amanda ligou hoje de manhã", disse Cristina entrando no quarto. "Ela quer conversar conosco sobre os resultados dos últimos exames." Eduardo sentiu um aperto no coração. Resultados de exames ainda o deixavam nervoso, mesmo com todo o progresso visível de Mariana. São boas notícias ou ruins? Ela não quis falar pelo telefone, mas pelo tom da voz. Acho que são boas notícias. Na tarde daquela terça-feira, os 3 estavam na sala da doutora Amanda no Instituto Médico. Mariana brincava com um tablet novo que Eduardo havia comprado para ela, enquanto os adultos aguardavam ansiosamente. "Bem", começou o Dr. Amanda com um sorriso no rosto. "Raramente tenho o prazer de dar notícias tão excepcionais." Eduardo segurou a mão de Cristina instintivamente. "Os exames mostram que o organismo da Mariana está respondendo ao tratamento de forma absolutamente extraordinária. As células doentes estão sendo substituídas por células saudáveis numa velocidade que superou todas nossas expectativas." "Isso quer dizer?" perguntou Cristina, mal ousando esperar. "Quer dizer que, se continuarmos neste ritmo, Mariana terá grandes chances de uma recuperação completa em 6 meses. Não só controle da doença, mas cura efetiva." O silêncio na sala foi total por alguns segundos, até Mariana levantar os olhos do tablet. "Doutora, isso quer dizer que eu vou poder correr de novo?" "Quer dizer que você vai poder fazer tudo que uma criança normal faz, meu amor. Correr, brincar, ir à escola, tudo." Cristina desabou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Eduardo a abraçou, e Mariana se juntou ao abraço, criando um momento que todos eles guardariam para sempre na memória. Quando chegaram em casa naquele dia, Eduardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. "Cristina, Mariana, sentem aqui. Precisamos conversar sobre o futuro." Eles se reuniram na sala, e Eduardo respirou fundo antes de começar. "Eu passei a vida inteira construindo uma empresa, acumulando dinheiro, pensando que isso era sucesso. Mas nas últimas semanas, vocês me mostraram o que realmente importa na vida." "Papai Eduardo, você está falando muito sério", disse Mariana com sua naturalidade de sempre. Eduardo sorriu. "É porque é uma conversa muito importante. Eu quero fazer algumas mudanças na nossa vida." "Que tipo de mudanças?" perguntou Cristina. "Primeira mudança. Vou reduzir minha carga de trabalho pela metade. Quero passar mais tempo em casa com vocês." "Mas Eduardo, seus negócios vão continuar funcionando perfeitamente. Descobri que delegar responsabilidades não só é possível, como faz bem para todo mundo." "Segunda mudança.
Quero que vocês escolham como querem que seja a nossa vida daqui para frente. Esta casa pode ser reformada do jeito que vocês quiserem. Podem escolher escola para Mariana, atividades, tudo. Mariana bateu palmas animada. Posso escolher a cor do meu quarto? Pode escolher a cor de qualquer quarto da casa, princesa. E a terceira mudança, continuou Eduardo, é que quero oficializar nossa família de todas as formas possíveis. Ele se levantou e pegou uma caixa pequena que estava guardada em sua mesa. Voltou e se ajoelhou na frente de Cristina. Cristina, sei que nossa história começou de forma pouco convencional. Não foi amor à primeira vista. Não foi um encontro romântico. Mas foi algo muito mais profundo. Foi um encontro de almas que precisavam umas das outras. Cristina estava tremendo. Você me mostrou o que é amor verdadeiro através do amor que tem por Mariana. Me ensinou que família não é sangue, é escolha. Me fez descobrir que ser pai é o propósito que eu sempre procurei. Eduardo abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Não por conveniência, não por gratidão, mas porque acredita que podemos ser felizes juntos, como família? Mariana gritou de alegria antes mesmo da mãe responder. Mamãe, diz que sim, assim a gente vai ser uma família de verdade para sempre. Cristina olhou para Eduardo, então para Mariana, depois novamente para Eduardo. Em seus olhos, ele pôde ver anos de luta dando lugar à esperança genuína. Sim, disse finalmente, estendendo a mão para receber o anel. Sim, porque você nos deu muito mais que uma casa ou tratamento médico. Você nos deu amor. Eduardo colocou o anel no dedo de Cristina e a beijou suavemente, enquanto Mariana aplaudia efusivamente. Agora somos uma família de verdade, exclamou a menina. Posso chamar todo mundo para ver? Eduardo e Cristina riram. Quem você quer chamar, meu anjo? A doutora Amanda, o doutor Henrique, o Roberto, todas as pessoas que ajudaram a gente. Meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante no jardim da casa, Eduardo e Cristina se casaram. Mariana foi a dama de honra, radiante em um vestido rosa e com saúde visivelmente melhor. Doutor, Amanda confirmou que a menina estava oficialmente em remissão completa. Roberto, que inicialmente havia questionado as decisões de Eduardo, estava entre os convidados, admirado com a transformação do sócio. Nunca vi você tão feliz, disse Roberto durante a festa. Esta família realmente mudou você. Não mudou, corrigiu Eduardo, observando Mariana brincar no jardim com outras crianças convidadas. Me fez descobrir quem eu sempre deveria ter sido. Dr. Henrique, que havia cuidado de toda a papelada legal, se aproximou dos noivos. Eduardo, Cristina, tenho uma surpresa para vocês, disse, entregando um envelope. A adoção oficial da Mariana foi aprovada. Agora ela é legalmente sua filha, Eduardo. Mariana, que havia escutado a conversa, correu até eles. Isso quer dizer que agora meu nome é Mariana Santos? Quer dizer exatamente isso, princesa, respondeu Eduardo, levantando-a nos braços. Mariana Santos, ela repetiu testando como soava. Eu gosto, agora eu tenho um nome de família de verdade. Durante a festa, chegou uma surpresa inesperada. Uma van escolar parou em frente à casa e dela desceram várias crianças acompanhadas de uma professora. Eduardo e Cristina ficaram confusos até Mariana explicar, radiante de alegria. Eu pedi para a doutora Amanda convidar meus amigos do hospital. São as outras crianças que fazem tratamento lá. Eduardo observou aquelas crianças, cada uma com suas limitações e desafios, brincando alegremente no jardim que antes servia apenas para impressionar visitantes de negócios. Naquele momento, ele teve uma revelação. Cristina, disse Eduardo, puxando a esposa para um canto reservado. Tenho uma ideia. Que tipo de ideia? E se a gente transformasse parte da nossa propriedade numa casa de apoio para famílias de crianças doentes? Podíamos hospedar mães que vêm do interior para tratamento, oferecer suporte médico domiciliar. Cristina o olhou com admiração. Eduardo, isso seria incrível! Quantas famílias passam pelo que eu passei sem ter para onde ir? Exato. A gente tem espaço, recursos, e agora temos experiência. Seria uma forma de retribuir tudo o que recebemos. Mariana, que havia se aproximado sem eles perceberem,
puxou a roupa de Eduardo. Papai, isso quer dizer que outras crianças como eu podem vir morar aqui às vezes? Quer dizer exatamente isso, princesa. O que você acha? Acho que seria a coisa mais legal do mundo. Assim elas não vão ficar tristes como eu ficava antes. Naquela noite, quando todos os convidados já haviam ido embora, Eduardo encontrou Cristina organizando os presentes de casamento na sala. Ela estava segurando uma foto que haviam tirado durante a cerimônia. Os três abraçados, sorridentes, irradiando felicidade genuína. Lembra do primeiro dia quando você nos encontrou? Perguntou Cristina. Eu estava apavorada, com medo de ser demitida sem saber o que fazer com a Mariana. Lembro de cada detalhe, respondeu Eduardo, sentando ao lado dela no sofá. Lembro de pensar que minha vida estava sendo invadida por um problema que não era meu. E agora? Eduardo pegou a foto das mãos de Cristina e a observou atentamente. Agora sei que aquele foi o dia em que minha vida realmente começou. Eduardo, posso te confessar uma coisa? Qualquer coisa. Nos primeiros dias aqui eu tinha medo de que você fosse desistir quando percebesse como é difícil cuidar de uma criança doente. Achei que quando visse a rotina de medicamentos, as noites mal dormidas, os sustos constantes... E eu posso te confessar uma coisa também, interrompeu Eduardo. Cada dificuldade que enfrentamos só me fez ter mais certeza de que esta é a vida que eu quero viver. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo os sons da casa, o tic-tac do relógio de parede, o vento nas árvores do jardim, e lá de cima, a respiração tranquila de Mariana dormindo. Eduardo, disse Cristina finalmente, obrigada por ter nos dado mais que uma casa. Obrigada por ter nos dado um lar. À noite, quando todos os convidados já haviam ido embora, a nova família se reuniu no jardim para observar as estrelas. Mariana estava deitada numa cadeira especial que Eduardo havia mandado fazer para ela e, pela primeira vez em anos, não precisava de nenhum equipamento médico. Papai Eduardo, disse Mariana, quebrando o silêncio, você se lembra do desenho que eu fiz no hospital? Lembro, o desenho da nossa família. Eu sempre soube que um dia seria real. Às vezes a gente precisa sonhar antes das coisas acontecerem. Cristina pegou a mão de Eduardo e a de Mariana. Minha filha, você nos ensinou que milagres acontecem quando a gente não desiste de acreditar. Eduardo olhou para as duas mulheres que haviam transformado sua vida completamente. Sua casa, antes silenciosa e vazia, agora era um lar cheio de amor, risos e propósito. Eu passei anos achando que sucesso era ter dinheiro e poder, disse Eduardo. Hoje descobri que sucesso é ter motivos para acordar todos os dias com gratidão. E quais são seus motivos? Perguntou Mariana. Eduardo sorriu, olhando para o céu estrelado. Uma filha corajosa que me ensina todo dia o que é determinação. Uma esposa que me mostrou o que é amor verdadeiro. E uma família que me provou que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados. Mariana pegou a mão livre de Eduardo. Papai, obrigada por ter ficado em silêncio naquele dia. Como assim, princesa? Quando você nos encontrou, você podia ter gritado, podia ter mandado a gente embora. Mas você ficou em silêncio e escutou com o coração. Foi por isso que tudo deu certo. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas eram lágrimas de pura felicidade. Obrigado por me ensinarem que, às vezes, ficar em silêncio e ouvir é a coisa mais importante que podemos fazer. E ali, sob as estrelas, uma família que havia nascido do acaso, da necessidade e da compaixão, descobriu que o amor verdadeiro não precisa de explicação. Ele simplesmente acontece, transformando vidas e criando milagres onde antes só havia vazio. A história do milionário que chegou mais cedo em casa havia se tornado a história de 3 pessoas que encontraram na adversidade a oportunidade de construir algo muito maior que elas mesmas. Uma família unida pelo amor incondicional.